Paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe. É uma grata satisfação e, por não dizer, uma recompensa de Deus ao meu coração retornar, acho que depois de um ano, né? Aqui na AD de Balneário Camboriú, né? Cidade dos grandes prédios, mas cidade de gente que adora o Senhor com fervor. Quero adorar o Senhor pela vida do pastor Jairo Barbosa, que com muita propriedade, com carinho, me tem introduzido. Obrigado pela receptividade, pastor. Deus lhe abençoe, juntamente com a sua digníssima esposa, a pastora Priscila. É isso, está por aí, Deus abençoe. Abraçando os senhores, abraço os demais pastores desse belo campo. Deus abençoe o pastor Luiz Gazzano. É isso? É italiana essa expressão? Gazzano? Isso, Deus abençoe. É o pastor aqui da sede, que o Senhor lhe dê graça e saúde. E esse homem de Deus, o evangelista Clepson Miranda, é isso? O cara agarrou o anjo e não larga de jeito nenhum. O bicho é persistente. Deus abençoe. Muito carinhoso, muito educado. E me convenceu e foi muito bom estar com os irmãos. É perceptível a atmosfera espiritual. E essas coisas só acontecem porque há um trabalho prévio. E é a oração. Você pode ter todos os métodos. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. E é na oração que essa unção se multiplica. E é perceptível que o Senhor está no nosso meio. Ele está recebendo o seu culto. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá? A missionária Mara, minha esposa, está pregando em um congresso em outro estado. Outra filha minha está participando de outro evento, ministrando. A outra filha de 13 anos está ministrando em outro lugar. E os dois mais novos estão regendo os conjuntos da igreja. Então a família está bem corrida. Queridos, Calego, Deus abençoe. Em breve o irmão vai casar. Nós acreditamos na maravilha da graça e no milagre. Nós acreditamos. Deus abençoe. Queridos, mais uma vez em pé, pegue sua Bíblia. Você vai sentar por 40 minutos. Abre ela comigo no livro de Lamentações, texto tema desse belo congresso. Eu tenho algo de Deus para o seu coração. Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 21. Os irmãos não reparem muito meu cansaço. Eu estava ministrando terça em Brasília, quarta em Goiás, quinta e sexta na Bahia. E onde eu fui foi bem distante, quase 500 quilômetros longe do aeroporto. Então, para chegar a tempo aqui, eu tive que sair 1h30 da manhã. Então, estamos acordados até agora, mas o Senhor tem nos dado graça. Livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Nos diz assim: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova nossos dias como antigamente. Repita comigo: renova os nossos dias como antigamente. Ainda em pé, queridos, vai para a mídia, mas eu faço parte ainda de uma geração que gosta de abrir a Bíblia. Primeira carta escrita por apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, 15 e 16. Será o texto de explanação daquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que nos diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Direcione sua atenção ao Velho Testamento, segundo o livro de Reis, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 17. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 3, versículo 14. Quem achou, diga graças a Deus.
E disse a Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, disse o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Aí toda a igreja, por favor, está na mídia, versículo de número 17, por gentileza, após a minha contagem. 1, 2, 3. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. O livro de Lamentações, para um título de informação, e claro que a maioria dos irmãos já conhece, é o livro escrito pelo profeta Jeremias, que é reconhecido o único livro fúnebre, ou de contexto literal para cânticos em dia de funeral, a qual faz menção do funeral do dia que Israel, Judá, Jerusalém, os muros de Jerusalém caíram, e o profeta Jeremias chorou e lamentou. Existem alguns intérpretes que dizem que Deus lhe tira de Jerusalém e leva aos vales, e ele, olhando para a destruição de Jerusalém, ele começa a lamentar. E o interessante é que no capítulo 3 é como se fosse um monólogo entre a dor da perda e a esperança de dias melhores. A Bíblia nos diz no versículo de número 14 em diante, o profeta vai dizer: quando eu vi os soldados morrendo na espada, as donzelas sendo violentadas em praça, quando eu vi os muros sendo queimados, a angústia da minha alma foi tão grande que eu sentia como areia nos meus dentes. Ali o profeta está admitindo o sentimento que ele está vivendo, pelo que ele viu, pelo que ele ouviu e pelo que ele experimentou. Mas de repente ele sai do sentir e vai para o crer, porque quando o nosso sentir é anulado, só temos uma coisa a fazer, é acreditar. Aí ele volta e diz: todavia, eu escolho trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e novas são a cada manhã. Hoje o Senhor nos convida para essa noite profética a deixarmos um pouco de sermos crentes que vivem pelo sentir e começarmos a sermos crentes a viver pelo que acreditamos. E quando ele sai do monólogo entre a dor e a esperança, ele vem no capítulo de número 5 e vai concluir que mesmo em luto, mesmo em todas as justificativas físicas, cognitivas, emocionais para se abater, ele faz uma oração e um pedido: Senhor, acreditamos, como diz Tomás de Aquino, que no processo do pedagogia do sofrimento, Deus só quebrou Israel para lhe ensinar, Deus só feriu Israel para o aprender, e Deus só quebrou Israel para que ele venha se converter. E quando se converter significa ato radical de mudança de pensamento, interpretação mais pós-moderno. Se converter é ser movido pela fé, é viver pela fé, é mudar pela fé, é ter um estilo que a fé determina que eu preciso ter. Se converter não é frequentar templos, se converter é ser templo. Se converter não é falar só de Deus, se converter é viver para Deus. Aí eu estou numa igreja pentecostal, porque o verdadeiro pentecostalismo, ele não precisa do grito para sentir, e nem precisa de água para poder acreditar. Ele ouve a palavra aquece, ele acredita na palavra e ele glorifica. Aleluia. Aí você vem comigo e vai glorificar, porque diz a escritura, o livro de Abacuque, quando Abacuque não estava entendendo o juízo de Deus no capítulo 1, ele sobe à torre de vigília e diz: eu vou esperar Deus falar comigo. Aí Deus diz: pega a madeira e escreve a revelação, porque a alma do povo está inchada e eu preciso furar essa bolha. Por isso escreve a visão, porque tu pensa que vai demorar, mas vai acontecer no tempo certo. O meu justo viverá
Meu justo viverá pela fé. Aí passa-se os anos. Aí, como diz Dr. Martin Lloyd Jones, um maestro na escrita acerca da soteriologia, no capítulo 1, olhe para mim por gentileza, no versículo de número 16 e 17, o Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E de fé em fé nós acreditamos que o justo viverá. Vamos lá, irmão, o justo viverá. Então, o que tem a ver essa introdução? No capítulo 3 do livro de Lamentações, há um monólogo, há um dualismo entre o sentir e o acreditar, entre o perder e o ver além do que eu estou sentindo. A igreja brasileira, e por não dizer a igreja mundial, durante o mundo, desde 2020, as emoções têm sido maximizadas, os problemas mentais têm se multiplicado e as pessoas estão vivendo mais pelo sentir, porque viveram muito pelo perder. Mas o Senhor quebra a nossa vida para trazer avivamento. E antes de renovar, Ele conserta. E quando Ele conserta, Ele renova. Quem está com Jesus aqui comigo aqui? Deus não mandou Asa trazer outro altar. Deus mandou Asa reformar o altar, conserto. E depois que ele conserta o altar é renovado. Renovação é a reforma sobre aquilo que já existe. E mudar fora é uma coisa, mudar dentro é outra coisa. Quem sabe trabalhar com reforma sabe que é melhor começar do zero do que consertar o que está quebrado. Mas alguém vai dar glória comigo, porque o nosso Jesus é especialista de consertar o que existe, de renovar o que existe e de fortalecer o que existe. Cadê quem vive pela fé? Levante as mãos comigo, por favor. Pastor, qual é a sua mensagem? Quando ele diz convertei-vos, e ele tem um desejo, o profeta está admitindo que o único que pode mudar a história de Israel é o Senhor. Se o Senhor nos converter, seremos convertidos. E Ele deseja essa convenção, porque Ele deseja ser renovado. Pega a revelação comigo. Ele não diz uma revelação para o futuro. Não. Ele traz uma revelação como aconteceu antigamente. Que ele quer dizer: Senhor, éramos escravos, mas teve 10 pragas. Éramos escravos e andávamos de dia através da tua glória, andávamos de noite através da tua glória. Queremos, Senhor, não ser mais movido pelo sentir, parafraseando, queremos ser movido pelo sobrenatural. Ei, alguém está entendendo o que eu estou pregando? A Bíblia nos diz que Israel só se movimentava quando a teofania de Deus se movimentava. Hoje o Senhor está nos convidando. O renovo não é para quem é natural. O renovo é para quem é Alguém entendeu? A pergunta é do Espírito Santo. E ele me possui com todo o temor da minha alma e manda perguntar a essa santa tribuna, a qual eu estou incluso: somos naturais ou somos espirituais? Quem somos? Paulo escreve 3 epístolas doutrinárias para a mesma igreja. Uma se perde com o tempo, 2 entram num canon. E a primeira é interessante. Estou falando para mestres aqui, que a parte da liturgia da igreja, da doutrina da igreja, se percebe que parece ser uma Assembleia de Deus, extremamente cheio de dons, sim ou não? Mas extremamente cheio de brigas. Ah, Jesus, tem alguma coisa nessa noite. Aí Paulo vem no capítulo 1 da primeira epístola, ele vai dizer no versículo de número 8, 9: eu oro para que a igreja tenha o mesmo sentimento e o mesmo propósito. Porém, eu tenho ouvido, versículo 11, pela família de Cloé, que há divisão no meio de vós. Uns dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefas.
outros dizem, eu sou de apóstolo Paulo, outros dizem, eu só sou de Jesus. Paulo encontra uma igreja cheia de dons, mas sem espiritualidade. Porque falar em línguas estranhas não determina espiritualidade, profetizar não determina espiritualidade, mas o quanto eu vivo pelo que eu acredito. Alguém está no culto? Eita, compro e pago, não espanca a esposa. Isso é avivamento, é ser um bom funcionário. Alguém está me ouvindo aqui? Aleluia. Alguém está no culto? Alguém está aí? A gente limita muito a espiritualidade a manifestações de dons, mas a espiritualidade é manifestada em comportamentos. Comportamentos no meu secreto e comportamento no meu externo. No meu comportamento com o céu e o meu comportamento levando o céu aos homens. Alguém está no culto? Vou perguntar novamente: eu e você somos natural ou espiritual? Aí Paulo diz que a igreja em Corinto estava fragmentada, porque todo mundo queria ser dono. Um dizia: o culto só serve para mim se for eloquente no culto de Apolo, não foi espiritual não, porque não teve a unção, ninguém entrou na unção de ninja, ninguém relampeou, não prestou. Outro diz: não, eu só congrego na igreja que tiver a imagem de Pedro. Tem que ser ortodoxa, tem que falar de cabelo, tem que falar de dogma, tem que falar de costumes. Se não for, não presta para mim. O outro: não, o culto só serve se for teologicamente profundo. Se a mensagem não alcançar meu intelecto, não serve. Eita, Jesus está falando. Outro diz assim: não, quer saber de uma coisa? Eu congrego em tudo que é lugar, que eu só sou de Jesus e acabou. Aí, meu irmão, Paulo diz: o corpo de Cristo não está dividido. Paulo, Apolo e Pedro não salva e nem batiza, mas Jesus é aquele que está em todos, através de todos e faz da vida de todos. Cadê os adoradores aqui? Então é uma igreja cheia de dom, mas sem propósito. Porque Deus não vai nos dar algo para estar parado. Deus nos dá algo para sermos movidos. E a introdução era: preciso de renovar. E para recebê-lo eu preciso deixar de ser natural. Alguém pegou a revelação? E me converter em homem espiritual. Vou repetir mais uma vez. Se converter de natural para espiritual. Aqui não, mas eu estou com 42 anos, não parece não, um tamanho de 12, mas tudo bem, eu com barriga de 50, mas eu estou ministrando a palavra por misericórdia desde os 19 anos, então acho que eu já tenho alguma estrada aí, e dirijo igreja desde os 19 anos, então acho que eu já tenho um pouco de experiência aí. É perceptível que nos últimos 10 anos, as profissões que tratam sobre o humanismo, a necessidade cognitiva, é bom. A psicologia, a psicanálise, é bom. Sou casado com um psicólogo. Mas a profissão que mais está se multiplicando é oradores de coach, que querem alcançar mais o emocional das pessoas. Tudo bem, lá fora é legal, para uma empresa é legal, mas não adianta querer interpretar o evangelho na visão de Freud, na visão de Hug, de Lacan. O evangelho está acima da sabedoria humana. Porque Paulo, eu estou sentindo Jesus aqui, Paulo vai dizer: o natural só entende das coisas, mas o espiritual entende das coisas E ele compara espiritual com Eita, quem vai conhecer a mente do Senhor? E viver por um propósito é viver pela proposta que Deus determinou para mim.
Então não adianta ser produto de emoções, você tem que ser produto de um propósito. Eu vou repetir até os pentecostais acordarem. Vivemos uma geração de crentes mimimi. Todo dia procura uma justificativa, um erro da instituição, para deixar de congregar, para deixar de ser espiritual. Todo dia procura um Paulo, todo dia procura um Pedro, todo dia procura um Apolo, e todo dia procura o seu ego. Hoje Jesus está convidando alguém: abaixa a bola, porque a tua opinião não pode julgar a Escritura, mas é a Escritura que vai julgar a sua opinião. Cadê os adoradores aqui? Levante a mão comigo, me ajude a adorar. Só se você é espiritual, fique do jeito que você quiser. Aí Paulo vem e diz assim: quer saber? Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão batendo boca aí? Um diz que é vascaíno, outro diz que é flamenguista, outro diz que é de primeira, outro diz que é de segunda. Só os fortes entenderam. Ele vem e diz: a igreja que estava brigando é porque ela tinha mais naturais do que espirituais. Aí ele vem e diz no capítulo 2, ele enxerga a divisão no capítulo 1, porque as pessoas estavam vocacionadas pelas ferramentas naturais e não pela revelação espiritual. Como? Versículo 26 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: preste muita atenção à vossa vocação. Eita! Que Jesus não escolheu e não chamou muitos sábios, fortes e poderosos, mas Deus chamou para a salvação, e dentro da salvação Ele escolheu os loucos. Alguém está aí? Para confundir os sábios. Ele chamou os fracos para confundir os fortes. Ele chamou e escolheu os que não são para confundir os que são. Aí se você não der uma glória, vai dizer que você está com raiva de mim. E ele vai dizer: foi Deus que escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo, para que ninguém se glorie em si, mas todos se gloriem em Deus. Quem me ajuda a adorar? Que graça! Quem não entende que é graça, sempre vai querer viver pelo mérito. Tem gente que quer ser dono da igreja porque se acha merecedor dos dons. O que você tem importância lá fora, mas o que você tem importância aqui dentro. E o que eu sou é um justo dependente da graça, porque não é justificado em si, mas justificado em Cristo. Se alguém entendeu, me ajude a adorar se você entendeu. Vamos para a revelação. Repita comigo, por gentileza, o tema que essa mensagem está subordinada. Diga: as características do crente natural e do crente espiritual. Aí vamos lá. Entra aqui, macho velho, para a revelação. Chega junto. Oxe. Quem recebe o renovo é quem é convertido. Então tem natural que eu vou pregar aqui mais 30 minutos, não vai entender nada, não vai sentir, não vai concordar, e vai sair do mesmo, porque não vai ter nada. Porque se ele vive pelo que ele sente, se ele vive pelo que ele quer, então ele só vai receber o que ele sente. E diante de Deus, a sabedoria dos homens é loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Ele diz: o homem natural não compreende as coisas de Deus. Aí ele diz: por quê? Aquilo que o olho não, aquilo que o ouvido não, e aquilo que não subiu ao coração. Ou seja, nós temos emoções fisiológicas, já nasce conosco. Depois nós temos as emoções primárias, secundárias. Nós reagimos ao ambiente. Então, o homem, ele é o resultado do ambiente. Mas no espírito, se você botar uma panela quente, botar água e botar para ferver, coloque um ovo lá, o que vai acontecer? Fazendo a pergunta simples, responda aí, para de ignorância. Qual é a composição do ovo?
dentro da casca? É líquido ou é sólido? Líquido. Mas vai para alta temperatura, acontece o quê? Sólido. Agora pega a batata, é dura ou não? Bota lá, o que vai acontecer? Então, o natural é assim, ele é resultado do meio, é resultado do ambiente. Mas o espiritual não, ele entra na fornalha e ele marcha, porque Deus entra com ele. Cadê os espirituais? Cadê os adoradores aqui? Cadê você? Mas vamos lá, vamos lá. Aí no capítulo de número 3 do segundo livro de Reis, há um destaque de 3 reis. Mas os 2 principais é Jorão, rei de Israel, filho de Acabe. Deu para entender quem era o caba, né? A fruta nunca cai longe do pé. Alguém entendeu a frase? E no mesmo ambiente tem quem? Josafá, rei de Judá, crente. A Bíblia nos diz que Jorão assume, e toda a liderança que não tem liderança, o que significa? Ele só tem o cargo e a função, mas não exerce. Então ninguém segue para quem não sabe para onde vai. Aí o povo se rebelou. Digo, não vou obedecer esse fraco não. Esse filho aí, filho mimado. O texto diz que o rei Mesa, né, se levanta, o rei dos Moabitas, não paga mais tributo não. Arrumação é essa? Pagava para Acabe, mas Acabe está morto. Aí todo menino mimado faz o quê? Cria suas brigas, cria seus conflitos, suas revoltas. Eita, Jesus está falando. E transfere as suas responsabilidades para os outros e culpa os outros. Aí chega, Josafá, chega aqui, macho velho, vamos ter um papo nós dois. O que foi, Jorão? Olha, tu tinha uma aliança com meu pai, não tinha? Está tendo uma guerra aí agora. Então tu vai comigo? Aí Josafá, que tu é um homem de caráter, honra a palavra, vamos. O contexto diz que tinha um caminho maior, mais longo, para chegar à guerra. Mas todo crente mimado, natural, ele não ora, ele não busca, ele só escolhe em cima do temperamento dele. Alguém já conviveu com cearense aqui? Ninguém conviveu com cearense aqui não? Por que vocês estão tímidos? Ninguém conviveu com cearense? Eu sou cearense, mano. Olha o tamanho da geometria craniana avantajada aqui. Ninguém percebeu isso não? Cearense é bicho bruto. É, a gente compra aquela caixinha de creme de leite e está escrito assim na ponta, corte aqui. Cearense olha para a caixinha, você não manda em mim, eu corto onde eu quiser. Você conhece alguém assim? Não, quem vai escolher o caminho sou eu. Não, Josafá, a guerra é minha, você vai guerrear por mim, mas quem escolhe o caminho sou eu. Ô meu filho, vamos orar mais um pouquinho, não vamos não. A Bíblia nos diz que eles começam a ir pelo caminho mais curto. Eu sinto o Senhor aqui. E o texto diz que eles vão para uma guerra sem oração, sem orientação, sem discernimento e sem o céu. E o texto diz, aleluia, que eles começam a dar volta em círculos. Todo natural não sabe de onde vem, não sabe quem é e não sabe para onde vai. São dias novos, problemas velhos e comportamentos velhos. Eita, o Senhor está na casa. Começaram a dar voltas. E quem é desorientado começa a perder o sustento. E a Bíblia diz que faltou água, faltou pão. E de repente Jorão olha para Josafá e diz, Deus trouxe 3 reis para morrer no deserto. Aqui graças a Deus que todos os irmãos são espirituais. Mas eu vejo em Jorão um homem natural. Por quê? Primeira característica do homem natural, ele falta uma vida plena de compromisso. Pois o contexto diz que Jorão não agradou o Senhor, mas não andou em todos os pecados do seu pai Acabe. Retirou alguns pecados, mas nem todos. É aquele crente que dá jeitinho. Toma, pastor, meu dízimo, mas continua mexendo na pornografia. Eu estou no culto, mas continua murmurando. Alguém está pegando. Ele faz coisas certas,
para ocultar as erradas. Eu tenho uma palavra para alguém. É melhor você confessar as suas fraquezas do que as suas vergonhas serem reveladas. Eu sinto o Senhor. Alguém está no culto ainda? Alguém está no culto ainda? Alguém está no culto? O natural nunca consegue viver uma vida plena de caráter. Sempre ele esconde alguma coisa. E o pastor é novo também, mas acho que tem mais experiência do que eu. Sempre tem aquele irmão que conta o erro da ponta da corda, mas nunca conta o final da corda. Alguém entendeu? Alguém entendeu ou não? Pastor, eu passei ali, vi uma corda, não vi dono e peguei. E foi indo. Aí de repente o pastor pergunta: meu filho, não tinha dono não, pastor? Então o irmão está perdoado. Aí de repente quando ele vai embora, o pastor pergunta: e filho, e o final da corda? Ah, pastor, do outro lado tinha uma vaca. Tem gente assim. Pare de viver pelo seu temperamento e comece a viver pela vontade do Espírito. Levante a mão, por favor. Levante as mãos comigo, por gentileza, e diga: Senhor, me converte, Pai. Então vamos falar. Eu vou falar por mim, não sei você. Senhor, eu preciso me converter a um homem espiritual. Aleluia. Segunda característica do homem natural, que não consegue perceber a vontade de Deus: ele é um homem que vive de guerras, de conflitos, nunca tem paz interior, e quando não tem paz interior, ele faz transferência das suas guerras. Aonde passa tem briga, aonde chega tem confusão. Se passa na secretaria tem confusão, se passa no Ministério da Oração tem confusão. Aonde ele vai? Não, pastor, não estou gostando da mensagem não. Me perdoe que eu vou ser ignorante, o problema é seu, que eu não faço seu culto. A forma que você vai sair deste culto é a forma que você apresenta seu culto. E o mais louco: quem não vence as suas guerras internas vive de transferir as suas guerras para os outros. Ele sabota a si mesmo e acaba sabotando os outros. Ele nunca entra numa roda de amigos para conversar sobre Deus. Ele sempre tem piada, ele sempre tem isso, tem aquilo. Ele nunca tem algo de Deus para acrescentar. Mas graças a Deus que aqui não tem não. Os irmãos aqui estão no terceiro céu. Os irmãos aqui estão perfeitos. Não. Vença a si mesmo, porque Cristo já venceu o pecado por você. Quem pode me ajudar a adorar? Eita, a guerra não era de Josafá, mas Jorão carregou ele para dentro. Tem mulheres de Deus, irmão, nesses 20 anos que eu pastoreava, 22 anos, e 20 anos de casado, e atendimento 2 vezes por semana, o que eu tenho ouvido de irmãs sofrendo, porque os homens tomam as escolhas, as decisões, não consulta a companheira, não consulta a Deus, mas as consequências das suas escolhas, sofre esposa, sofre filho, porque ele decide pelo que sente. Está na hora de parar de viver pelo ego e começar a viver pelo Espírito. Vamos, eu quero sua participação, por favor. Pegue na mão de alguém com todo respeito. Vamos lá, macho velho, dá uma balançada, ver se esse cabo acorda e diga: Deus não te chamou para guerra. Diga: Deus te chamou para paz. Vamos lá, você é instrumento de guerra ou de paz? Você é instrumento de guerra ou de paz? A sua presença na sua casa está gerando paz ou guerra? Continua, a gente encerra aqui. Vamos lá, vamos ser sinceros. Eu não forço a barra não, velho. Quer receber, recebe. Parece que está um vascaíno, parece que caiu da 2ª divisão. Subiu, irmão. Não tem vida plena, vive em guerras, vive em desorientação. Tudo que começa nunca termina. Vai para cá, vai para ali e nunca dá certo em nada.
Deus não te chamou para ser escravo do fracasso dos seus pais. Está na hora de decidir ser livre daquilo que você viu, daquilo que você ouviu e daquilo que você experimentou. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, Lama, vou deixar você adorar por uns 30 segundos aí. Eu vou deixar você adorar. Vamos correr. O natural vive pelo sentir, e as emoções são resultado do ambiente. E nunca esqueça disso. A emoção vai gerar sentimento, o sentimento vai gerar a influência no intelecto, o intelecto vai gerar influência na evolução, na vontade, a vontade vai controlar a consciência vai gerar ações, e ações vão gerar resultados. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: as suas ações são espirituais ou naturais? Porque o resultado delas é o reflexo daquilo que você está vivendo. Alguém está me ouvindo aqui? Quem está no culto ainda? Quem está no culto ainda? Aleluia. Pastor, porque se emocionou? Porque tem um grande amigo, um grande pregador, um grande mestre, que hoje está no processo de divórcio. Isso dói meu coração, porque há 5 anos atrás sentamos com ele e disse: meu filho, mude suas redes sociais, apresente sua família. Tentamos aconselhar, mas todo natural sabe de tudo, entende tudo, conhece tudo, e nunca ouve ninguém, e continua dando volta em círculo. Quarta característica do natural, para a gente entrar no espiritual e orar: ele transfere a responsabilidade para os outros. Ele culpa os outros pelos seus fracassos. Ele culpa os outros pelas suas decisões erradas. Ele culpa o pastor, ele culpa a líder, ele culpa a esposa, ele culpa pais. Ele nunca assume. A Bíblia diz que Jorão disse: posso? Tem alguém ainda? Deus está falando conosco? Ou essa igreja tem problema de ouvir verdades? Porque quem se incomoda com verdade é porque é movido por mentiras. E o evangelho nunca vai enaltecer a mentira. O evangelho sempre vai enaltecer a verdade. Olha o atrevimento do pastor Jaime de Jorão. Deus que me trouxe para o deserto. Ué, ele escolheu a guerra, ele escolheu o caminho, ele decidiu como é que era, e Deus era culpado. Mas louvado seja Deus, que ainda no meio dos naturais ainda tem homens espirituais. Eu vou repetir até alguém acordar comigo. No meio de um mundo natural ainda tem homens de honra espirituais. Eu vou repetir. No meio de um... 3 levantou a mão. No meio de um mundo natural ainda existem homens espirituais. Cadê? Eu sou o primeiro. Cadê o segundo que crê nisso aqui? E como é que eu percebo que eu sou espiritual, pastor? A Bíblia é muito top, né, cara? Olha, eu estou meio jovem, né? A Bíblia nos diz que certo feito, Josafá teve uma aliança com Acabe. E de repente, Acabe chama Josafá e diz: olha, tem guerra contra aí os egípcios, você vai comigo? Lá em Ramate-Gileade. Não, vou, mas primeiro a gente vai orar. Tudo bem, vamos orar. Vamos fazer um culto. Continua, irmãos, beleza? Está de boa? Aí reuniu um bocado de profeta. Esse profeta marchou, entrou na unção de ninja. Chegou, eis a vitória dos reis. Esses dias a minha filha me confrontou, ela tem 13 anos. Disse: papai, eu estou cansada. Eu disse: mas tem 13 anos, está cansada de quê?
A gente só vai nos cultos e fica ouvindo de sonho, de projeto e de. Ah, papai, eu estou com saudade de ouvir aquela mensagem. Eu digo, qual a mensagem? Raça de víbora. Ela diz assim, papai, eu quero ser confrontada. Eu quero que o meu pecado seja confrontado. Aí eu cocei a cabeça, rapaz. Eu digo, minha filha, o que é isso? Ah, papai, porque eu entendi na Bíblia que Deus só exorta o filho que ama. Então se Ele não está dando importância aos meus pecados, é porque Ele não está me vendo como filho. Eu quero que Ele me veja como filho. Alguém está me ouvindo aqui? Eita! Celebra a exortação, porque isso é paternidade de Deus. Celebra a exortação, porque isso é paternidade de Deus. Aleluia! Aí de repente o cenário tudo era favorável, toda a profecia, toda a revelação exaltava Acabe. Quem era Acabe? Sem vergonha, idólatra. Não valia uma cibalena vencida. Mas Josafá é crente. Josafá não quer ouvir mensagem para o ego. Josafá quer ouvir mensagens para o espírito. Converte-nos, Senhor. Alguém está no culto? Como antigamente. Aleluia, Yeshua, aleluia, há fogo na casa. Há uma graça no meio desse conjunto aqui. O texto diz, já estou correndo para a conclusão. O texto diz que Josafá disse, papai, tudo bem, que mensagem maravilhosa, chave de ouro, porta aberta, top demais. Mas porém não tem mais nenhum pregador diferente, não. Aí Acabe diz, tem um aí que nunca prega a meu favor. Não, eu quero ouvir ele. Não é mensagem. Não é legal essas mensagens. A gente tem que, mensagem de sentir. Não chama ele. Aí quando está trazendo quem? Micaías. Quando não traz Micaías, alguém chega para Micaías e diz, oi macho, presta atenção. Todo mundo está na mesma vibe, todo mundo está pregando a mesma coisa. Por favor, tu vai pregar na frente do rei, macho. Fala favoríssimo. Aí Micaías, vou falar o que o senhor falou. Cala a boca, fala o que a gente quer. Aí Micaías chegou e o rei perguntou, e aí, vai ter vitória? Aí Micaías com a ironia, não. Pode ir. Continua mentindo, prostituindo, adulterando, mexendo com pornografia, maltratando a esposa, maltratando os filhos, e vai falando línguas estranhas, está tudo bem. Aí Josafá, criado no ciclo de oração, escola bíblica dominical, culto de doutrina, rapaz, não é isso não. Fala aí, macho, o que Deus te mandou. Eu vi no céu uma reunião e Deus estava organizando como poderia derrubar Acabe. E apresenta diante dele um personagem que se permitiu mentir, né? Que Deus disse que ele deveria mentir. Vou lá e vou botar um espírito de engano na boca dos profetas. E Acabe vai para a guerra e vai morrer. Quando Micaías acabou de falar, levou um murrão no queixo. Irmão, os pregadores Micaías tá apanhando no Facebook, irmão. O pessoal tá batendo, irmão. Mas é melhor apanhar dos homens do que envergonhar o evangelho. Aí o abestado de Josafá viu a mensagem. Tem gente assim, ouve a mensagem, a revelação, e ainda dá murro em ponto de faca. A Bíblia diz que eles vão para a guerra. E Acabe não é besta. Viu a profecia. Diga aí, vou aproveitar para derrubar Josafá. Josafá, bota a tua armadura de rei, e eu vou botar uma armadura comum. Ou seja, todas as flechas que era para Acabe, vai para quem? Deus tem uma palavra para alguém aqui. Para de assumir guerra dos outros. Não ande com carnais, ande com espirituais. Eu vou repetir, porque eu sinto que o Senhor está me usando aqui. Eu vou tirar.
Chama eu Elohim. Alamaragaeshi maragalabadoye. Bem-aventurado é o homem que não se senta na mesa dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se Deus está me usando, eu creio que alguém vai receber a unção que eu estou recebendo aqui. Quem vai sentir Deus agora? Alabaia. Ande com quem tem de Deus para te oferecer. Ah, mas eu tenho que conviver. Você tem que conviver para pregar. Você não tem que conviver para concordar. Aleluia. Aleluia. Mais retorno para mim, por gentileza, meu filho. O texto diz: estou esperando. 1, 2, estou esperando. Aleluia. Estou esperando. Bendito Deus, estou esperando. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Tá bom. Resumindo, quando os homens viram Josafá armado como rei, disse: não precisa guerrear contra o exército, vamos matar o rei. Mas todo crente, ele tem uma grande característica, que em tudo ele ora. Se está bem, ele ora. Se não está bem, ele ora. Se está sorrindo, ele ora. Se está chorando, alguém está aí? Ele ora. Se está no culto, ele ora. Se ele não está no culto, ele ora. Se ele está andando fazendo a caminhada para tentar queimar o bacon, ele ora. O texto diz no livro de Crônicas que quando Josafá percebeu que as flechas que não eram para ele estavam vindo para ele, não sei porquê, mas eu preciso falar essa experiência. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu ajudei uma pessoa, não tive espiritualidade, percepção, discernimento. Dei meu nome, fiz contrato. Isso foi ajudar. É uma coisa que mexe com muito caráter, se chama dinheiro. Eu tenho um prejuízo de 10 anos, porque eu não ouvi a voz do Espírito. Mas a Bíblia nos diz, eu estou acabando, que Josafá orou e Deus o livrou. Eu sinto a autoridade de Deus aqui. Receba essa profecia. Todas as flechas que eram para Acabe, que foi transferido para você, não vai te alcançar, porque o Senhor é contigo. Quem recebe essa profecia? Pede para esse irmão ficar em pé, por favor. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá. Porque para este homem estar nessa festa, Jesus declarou o milagre. E o adversário entrou com força contra ele e a família dele. Mas porque levantei um exército em oração, eu trouxe livramento. Hoje é o dia que o Senhor te diz: sou Deus de restauração. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Recebe agora o renovo do Senhor. Quem vai vencer as flechas de Acabe aqui? Quem vai? Deixa eu ver. Havia eu tirei. Aleluia. 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 Bendito seja o Senhor. Então Josafá teve a experiência amarga de entrar em aliança sem Deus mandar. Alguém entendeu? Não é possível. Josafá teve a experiência de andar com gente que não tinha Deus, de sentar na mesa de escarnecedores, de entrar em conselhos de ímpio. Eita, renova no Senhor, converte no Senhor. Tem um comigo aqui, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Por que duvidais da minha voz nessa casa?
Porque eu sou o Santo e o Senhor, que sonda os corações e os pensamentos. Eu sou o Senhor de ontem, de hoje e de amanhã. Foi eu que preparei este cenário. Porque hoje é dia de livramento. Diz o Santo de Israel: cadê os guerreiros? Cadê as guerreiras? Aleluia, aleluia. Quantas flechas? Aleluia. Já veio contra nós. Porque sem querer a gente se meteu em lugares que não era para nós. Quantas flechas veio contra o nosso ministério, contra a nossa chamada. Porque uma das áreas mais pesadas do pastoreado é que você tem que acreditar em todos, mesmo que não é para a gente acreditar. Mas como pastor, a gente não conhece o coração de todos. E eu pensei que depois de 22 anos de frente de igreja, eu tinha superado uma das dores mais pesadas do pastoreado, que é a ingratidão. A guerra não era de Josafá, a briga não era de Josafá, mas ele quis ajudar. Deus, ele não celebra a vingança, mas Deus manifesta a justiça. Foram várias flechas, por favor, receba essa revelação. Mas nenhuma atingiu Josafá. Mas uma única flecha aleatória que um homem lançou atingiu Acabe. Dela é meu não choro. O Senhor está me possuindo com autoridade para dizer esse santo ministério. Existe Acabe no meio de nós, que está planejando prejudicar esta casa, esse ministério. Mas nenhuma das flechas que foram lançadas vai alcançar esta casa. Mas Acabe vai ter o seu resultado. Quem me ajuda a guerrear agora? Quem me ajuda a levantar as mãos ao céu e exercer autoridade espiritual? Você não veio observar culto, você veio estar na presença do Senhor. Termino aqui. Quando Josafá viu, pastor, que eles estavam dando voltas, ele lembrou do que aconteceu. Primeira característica, ele tem percepção espiritual. E todo homem e mulher espiritual, ele entende que o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele tem começo, meio e fim. Ele não nos chama para dar voltas. Ele não nos chama para começar e não terminar. Ai, oh, que glória. Pastor, prepara o culto de ação de graça para esse departamento. Porque há brasa na casa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos, me ajude, reaja aí, comece a adorar. Olha o que o Josafá diz. Peraí, cara, estamos dando volta em círculo. Está faltando pão, está faltando água. Porventura, glória, não tem um profeta nesta terra? Não tem um pregador que tem uma doutrina que venha nos sacudir? Não tem um mensageiro de Deus que mande nos converter para a gente venha se renovar? Eita, olha como a Bíblia é linda. Primeira característica, percepção. Segunda característica, necessidade de orientação pelo céu. O homem espiritual, tem alguém aí ainda no culto? Discerne 3 formas Deus fala conosco. Quantas formas? Palavra, pelo Espírito e pela circunstância. Se a gente não tem autoridade para ouvir a palavra, Ele usa de misericórdia e usa o Espírito. Se a gente não tem maturidade para ouvir o Espírito, vai ter que ser na peia. Ou não? Mas se o chicote é dele, pode doer, mas a gente não vai morrer. Que culto
gostoso. Tem alguém aí, irmão? Irmão, eu já passei dessa fase, preocupado que eu vou pregar, as pessoas vão pular, vão gritar. Quem batiza é Jesus, quem cura é Jesus. Eu só estou aqui para entregar a mensagem. Charles Spurgeon disse que vai chegar um tempo que vai ter cheio de palhaço em cima de púlpito aí, para animar o povo. Não estou aqui para lhe animar, não. Eu estou ali para oferecer o que Jesus está me dizendo. Vamos vencer esse deserto, vamos vencer esse deserto. Não, aleluia, não vamos dar volta em círculo. Necessidade de ser orientado pelo quê? Pelo céu. Terceira característica, necessidade de ouvir a voz. De quem? Quem tem ouvidos? Vou falar mais uma vez. Quem tem ouvidos? O que? O quê? Quem conhece a mente do Senhor? O Espírito. Quem pode entrar nas profundezas mais profundas do sentimento de Deus? O Espírito. E quem disse que mesmo que a gente não sabe orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Pastor, por que o senhor se emocionou? Se eu pudesse ter a experiência que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, minha vida poderia ser diferente. Mas hoje eu entendo que a gente não pode mudar o passado, mas pode sarar o presente, porque acreditamos em um futuro melhor. Aleluia. E o texto diz que eles foram ao encontro de quem? Olha, sai de Micaías. Olha o pregador que eles vão ouvir. Eliseu. Quando chega lá vem Jorão, ó. Como diz lá os pentecostais do Ceará, com as suas, como é que eles falam? Sandalinha de lã, né? A pessoa tem essa cara de nerd, mas crente não tem passado, crente tem testemunho. Mas na favela de onde eu vim, meu amigo, e do mundo que eu vim, cara que não tem palavra fixa, meu, morre rápido. Alguém entendeu? Até no mundo que eu vim, o cabo tem que ser homem, tem que sustentar o que fala. E homem não fica fofocando, não. Toda ausência gera coragem. E os covardes sempre falam na ausência. Homem que é homem fala no olho. Acorda que a palavra é para você. Se você está com sono, desculpe, irmão. Mas o texto diz: olha Eliseu. Já pensou se Eliseu fosse doutrinar hoje? Ele olha para Jorão: não quero papo com tu não. Não respeito tua presença não. Vai buscar o Deus do teu pai, vá. Agora. Espiritual. É testa a testa. É Josafá e eu. Aí Josafá, fala aí. Estavam cansados. Já fechei o sermanário. Com fome. Sabe qual foi a palavra? O espiritual, ele não escolhe a mensagem. O espiritual espera a mensagem. O natural julga o orador, o espiritual julga a palavra. Eles queriam água, eles queriam pão. Mas olha o que o profeta disse: ah é? Traz um tangedor aí, um tocador. A gente está cansado, estou desempregado, os demônios dos boletos estão chegando, gosta feio. Eles não. Quer ouvir a voz de Deus? Quer. Então vamos adorar primeiro. Mas estou com fome. Vamos adorar. Estou com sede. Vamos adorar. Estou doente. Vamos adorar. Estou cansado. Vamos adorar. Tem 2 aqui. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo adorador nessa noite aqui? Cadê o segundo? Adora! Mas eu estou no vale. Adora! Eu estou doente. Adora! O homem espiritual, ele nunca adora pelo que sente e pelo que vê. Ele adora pelo que ele há. Lembra da introdução? O justo viverá. Eles cantou. Segunda palavra: olha a porta aberta. Olha a chave de ouro. Foi isso? Neste vale, ele não diz: muda de endereço, muda de igreja. Não, é neste vale. Cave.
provas. Não pegou? O espiritual sempre será perseverante. Não é o vale que determina quem é você, mas é o Deus que você invoca no vale que determina quem é você. Levante as mãos por alguns segundos, por favor, e adore o Senhor, por gentileza. Amanhã tem mais, se coloque em pé. Não sei de você, mas eu estou sentindo que o Senhor está me renovando. Não sei de você, Deus não me chamou para morrer no vale. Aleluia. Adorou? Cavou? Olha a promessa. Alguém ainda está no culto ainda? Olha a promessa. Não vão sentir o vento, não vão ver a chuva. Meu Deus, não é possível que eu estou pregando besteira. Mas este vale vai se encher de tanta água que beberão vós e os vossos animais. Alguém pegou? Como é que um vale vai se encher de água, irmão, se não tem chuva? E como é que a gente sabe que vai chover? Percebe-se, se vê, há sinais. Tem gente que tem que parar de ser abestado, irmão. Quer que Deus explique como vai ser o milagre. Um amigo meu há 15 anos querendo ser pai, vendeu 2 casas, carro, e nunca conseguia ser pai. Aí um dia a gente foi numa vigília. Eu tenho essa cara de nerd, mas eu gosto dos mantos, irmão. Eu gosto de vigília. Eu bato o pandeiro, eu rodo, eu dou lugar. Minha forma de adorar, não pode ser o seu, mas eu gosto. Aí fica uns caras, com essa cara de delegado, irmão. Volta, a Bíblia não diz que Davi disse seguindo, Deus não rejeita, não é cara de delegado não. Deus não rejeita um coração quebrantado, espírito contrito. Bem-aventurados que choram, deixa, conversa. Está lá a carta aos Efésios, no Apocalipse, volta ao teu primeiro amor. Você lembra qual é o teu primeiro amor? Você lembra no dia que você aceitou Jesus? Você fica com essa cara, chorou, glorificou o Senhor. Você não lembra não? Eu lembro do meu dia. Pregador ignorante. Não vereis vento, não vereis chuva. Precisa sentir, não precisa ver. Aquilo que o olho, aquilo que o ouvido, e em que ainda não subiu o coração, é aquilo que Deus tem. É vale, mas haverá milagre. É vale, mas haverá milagre. É vale, mas haverá milagre. Eu vou repetir até alguém reagir. É vale, mas haverá milagre. É vale, mas haverá milagre. É vale, mas haverá milagre. Eu vou repetir mais uma vez. Oh glória! Não vereis vento. Quer aceitar Jesus? Renovo? Mais outro? Quem precisa viver esse renovo na vida? Quem necessita ser mais espiritual? Corre para frente. Quem precisa ver o milagre no vale? Quem precisa encher-se no vale? Quem precisa? Corre, corre. Canta meu filho, ministra meu filho. Oh glória! Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, rasgue seu coração agora. Inclinarás. Entregue as suas emoções a Ele agora. Deixe Ele transformar suas emoções em espiritualidade. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Aleluia! Minha herança. É o seu momento e o seu milagre. É o seu momento e o seu renovo. Segura aí. Tem uma irmã de vestido rosa que está toda a mensagem levantando a mão. O
O Senhor meu Deus me visita e manda eu te dizer assim, aleluia. Pode chamar e dizer que é menina, pode dizer que é exagerada, mas pouco sabe que eu te tirei do corredor daquele hospital e fiz um milagre na tua vida, diz o Senhor. Então diz o Senhor: vou visitar aquele que deseja teu coração e vou levantar alguém do meio da tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Receba agora o poder de Deus aí. Cadê os adoradores aqui? Quem precisa desse renovo? Adore, 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 adore. Canta, meu filho, me diz, me diz. É a tua presença, Vamos! é a tua presença. Adore, cabe, covas, vai, cabe. Que me faz esperar, que me faz descansar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua arabacarabaçoi, é a tua que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Seja cheio nessa noite, seja cheio nessa noite, seja cheio dessa presença. Há milagre na casa, há milagre na casa, há milagre na casa, há milagre na casa, há milagre na casa. Ei, eu preciso de uma das irmãs cheia do Espírito Santo aqui. Vocês entenderam que os irmãos que vieram na frente estão dizendo para o céu: eu não quero ser natural, eu não quero viver de guerras, eu não quero viver de conflitos, eu não quero fazer alianças erradas, eu quero ser ensinado pelo céu, movido pelo céu, sustentado pelo céu. Alguém está me entendendo? Quem precisa desta oração? Quem precisa desta oração? Aleluia! Eu não conheço essa irmã que está com um casaco. Cadê as irmãs? Cadê? Uma das esposas de pastores está aqui. Porque a minha esposa não veio, então eu não ministro sobre mulheres. Eu preciso que uma das irmãs ministre aqui comigo. Ai, é boa, mas se eu fosse você, eu ficava ligado. Se você está apressado de ir embora, desculpa, irmão. As outras coisas são mais importantes do que você está sentindo aqui. Mas o espiritual está entendendo, o vale já está se enchendo. Eu não lhe conheço, mas quando essa irmã colocar a mão sobre o seu peito, o Senhor te diz assim: está na hora de superar o ontem. Está na hora de levantar a tua cabeça e acreditar que Deus restaura sonhos. Alandaman, quem chamou foi o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem reveste é o Senhor. O Senhor te trouxe hoje para cura. Elemina, está adorando, mas está doendo, está adorando, mas está sangrando. Mas hoje o dia o Senhor te diz: eu recebi a mensagem e hoje eu renovo a tua chamada, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem promessa, me ajuda a adorar. Quem tem promessa, me ajuda a adorar. Quem tem promessa, me ajuda a adorar. Ei! Eu vou orar agora. Espiritual não morre no vale. Espiritual, seu casamento não se acaba no vale. Chamaia, maloboie. Vem cá, meu irmão, vem cá. Peça para esse irmão olhar para mim. O Senhor vai abraçar este homem. E o Senhor vai abraçar como um pai abraça um filho. Porque hoje ele não precisa de ouro, de prata. Ele precisa de um abraço paterno. Porque o há feridas profundas na infância que tenta travar a chamada deste homem. Mas o Senhor diz: há uma unção profética sobre a vida dele. Está na hora, meu irmão, de levantar a cabeça e crer que é Ele que chama, que é Ele que capacita. Receba o renovo agora. Meu Deus, que visão linda, pastor Jaime. Sabe quando a armadura está velha, está rachada, está enferrujada? Jesus, eu estou tirando as armaduras velhas e estou dando a armadura nova ao meu povo. Quem recebe essa unção aí? É Minagai. Adora, meu filho, ministro. Senhor, canta que você recebe. Vamos lá. Venha
Adore, 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 adore a Deus. Agradeça, agradeça, agradeça. Aleluia.